Amados, por favor, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia. Verso 16 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça. Perdão, irmãos, é 1 Tessalonicenses. É isso que eu disse? É que eu vi alguém procurando ainda. Eu vi alguém procurando. Glória a Deus. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também os fará. Amém? Nessa noite eu quero ministrar como viver uma vida espiritual equilibrada. Como viver uma vida espiritual equilibrada. Amém? Você acredita que a palavra de Deus ela é espírito e vida? Amém? Então, em nome de Jesus, creia em todas as profecias que serão lançadas aqui nessa noite. Creia em toda a advertência que será ministrada nessa noite. Creia em toda a palavra de edificação espiritual que será ministrada nessa noite. Amém? E prosperareis em vossos caminhos. Em nome de Jesus. Pode sentar, igreja, por favor. Amados, nós precisamos viver uma vida, precisamos viver intensamente uma vida, e não apenas estar sobrevivendo ela. Eu não sei se você entendeu nessa noite, o que o Senhor quer ministrar a nós, que não apenas Ele quer que nós venhamos a viver essa vida, mas nós temos que vivê-la em abundância, porque é isso que Jesus prometeu, viver em abundância. Então, abundância de vida, haja vista que nós estamos no reino, o reino de Deus. Quando nós falamos sobre reino de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é salvação. A primeira coisa que vem na nossa mente é salvação quando nós falamos do reino. Só que o reino é muito mais abrangente. O reino é muito mais abrangente. Por quê? Porque o reino não é apenas salvação. Muitas pessoas vivem uma vida no reino, mas a aparência da vida é como se estivesse sobrevivendo a uma vida e não vivendo. Sobrevivendo e não vivendo. O que significa isso? A comparação que nós temos, Hebreus capítulo 10, mostra para nós que o antigo pacto, e quando nós falamos antigo, não é que ele deixou de vigorar nos dias de hoje. Ele apenas foi uma figura para a completude em Cristo. Então, todo pacto antigo é uma figura, Hebreus capítulo 10. Então, tendo como sombra de bens vindouros, tendo como uma sombra para aquilo que seria expresso nesta nova aliança. Quando nós olhamos para o povo no Egito, saindo do Egito em direção à terra prometida, eles estavam vivendo, mas não estavam desfrutando da vida abundante que Deus tinha para a vida deles. Então, eles estavam em dados momentos da caminhada até entrar na terra prometida,
eles estavam sobrevivendo e não vivendo. Eles estavam sobrevivendo. Por quê? Porque cada passo que eles davam, existia dentro deles uma lamúria, uma reclamação, uma burbúria, uma murmuração. E eles não conseguiam viver plenamente em Deus. Por quê? Porque ainda tinha algo no coração deles que precisava ser moldado, e a mente precisava de um entendimento do que Deus havia proporcionado a eles. Então eles não estavam vivendo plenamente, eles estavam sobrevivendo. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos uma figura do que é uma pessoa no reino. É uma pessoa no reino de Deus. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com a salvação. Haja vista que a salvação faz parte do reino, mas não se limita ao reino somente à salvação. O reino de Deus é um reino de galardão, de recompensa. Nunca imagine a salvação como recompensa. Então veja bem, se eu sou um menino bom, um jovem bom, um homem bom, uma mulher boa, eu tenho salvação, faço parte do reino. Eu posso viver, mas não a vida abundante que Deus tem para mim. Eu posso viver, mas não abundante naquilo que Deus quer para mim. Eu posso desfrutar da salvação, porém, eu não venho viver a plenitude do reino na minha vida. Então, nós precisamos viver o reino, entendendo que o reino, ele galardoa, ele recompensa. Quando nós olhamos Mateus capítulo 5, capítulo 6, quando nós olhamos para o reino galardoa, presenteia, recompensa. Tudo no reino é recompensa. A salvação é de graça. A salvação é em Cristo, que me dá a oportunidade de desfrutar do reino. A salvação é de graça, mas o reino é recompensa. É por isso que muitas pessoas não conseguem viver o reino de Deus plenamente, em alegria, em harmonia com a salvação. Muitas pessoas caminham em cima do muro da salvação, porque não desfruta da vida plena que o reino de Deus proporciona a nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos em Apocalipse, nós vemos sobre a recompensa dos justos, quando entrar nas mansões celestiais. Receberá uma coroa de glória, uma coroa incorruptível, uma coroa de ouro. Agora olha só, quando a Bíblia fala sobre isso, é uma recompensa daquele que permanece, daquele que está em Deus, na pessoa do Cristo, vivendo o reino. E o reino é recompensa. Quer ver, ó, só para você ter uma ideia, abre lá sua Bíblia, Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha só o que Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só, o reino de Deus, para ser bem-aventurado, para ser feliz no reino de Deus, para ser feliz, porque a bem-aventurança não está limitado à circunstância que a pessoa vive, ou ao modo que a pessoa vive, seja rico ou pobre, intelectual ou analfabeto, branco, preto, não importa a classe social, esta pessoa é bem-aventurado, porque não se limita a nada da terra. O reino de Deus não se limita a nada do que existe aqui na terra. Aí Jesus começa a ensinar: bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque a recompensa de ser pobre de espírito, depender de Deus. Eu não tenho espírito altivo para dizer para Deus: eu sou autossuficiente, eu vivo sem o Senhor. Então, no reino de Deus, para ser feliz, para ter recompensa, eu tenho que ser pobre de espírito, viver na dependência de Deus. Tudo é dependência, na dependência de tudo. É aquele desejo de mostrar para Deus: eu não consigo fazer nada sem o Senhor na minha vida. Por isso que eu oro antes de fazer algo, por isso que eu busco a sua face, por isso que eu clamo ao Senhor, por isso que eu estou em consagração, por isso que eu jejuo, por isso que eu medito na palavra, porque eu sou dependente do Senhor. Quando você negligencia esses princípios, você é uma pessoa triste. Por quê?
Porque pobre de espírito é aquele que é dependente de Deus. E qual é a recompensa daquele que é pobre de espírito? Ele vive o reino dos céus. E o reino dos céus não é somente o reino pleno na eternidade. O reino dos céus nós podemos viver aqui na terra. Desfrutar das coisas do reino aqui na terra. Para quem? Para quem é pobre de espírito. Olha como o reino de Deus é recompensa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como que pode alguém ser feliz porque chora? Está entendendo? Geralmente, ou na sua totalidade, quando há choro, é porque há tristeza. Como pode alguém ser feliz triste? Porque é recompensa. Quem está em Deus, quem está no Senhor, aqueles que choram, aqueles que estão em Deus e passam pelas suas dificuldades em lágrimas, serão felizes, serão consolados. Você está vendo que o reino de Deus é uma troca? O reino de Deus é troca. Bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles vão herdar a terra. Olha a troca. Mansidão herda a terra. Está entendendo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Para eu desfrutar da misericórdia, eu tenho que ser misericordioso. Porque o reino recompensa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que são íntegros e buscam a justiça, não tem dois pesos e duas medidas. Está entendendo? Agora olha só, isso aqui é um princípio só do reino, para mostrar para nós que o reino de Deus são princípios de troca, de recompensa. Nós servimos a um Deus que impõe a nós o reino, coloca diante de nós o reino. E o reino de Deus, a base dele é recompensa, é troca. Tudo no reino tem recompensa, tem troca. Então, o que nós precisamos entender, a minha salvação é de graça. Para que eu pudesse estar em Deus é de graça. Mas viver no reino precisa compreender que é uma troca. Viver no reino é entender que haverá recompensa. E não é só recompensa lá na eternidade. Nós já vivemos a recompensa de Deus aqui na terra. Isso é o reino de Deus. Amém? A minha salvação é de graça, mas desfrutar das coisas do reino é recompensa. Então, quando nós falamos sobre isso, existem pessoas que estão dentro do ambiente comunidade, mas não vivem uma vida plena. São infelizes. São pessoas que dentro de si existem má água. Má água é mágoa, água ruim. Não é o fluir de Deus nesta água. Então, mesmo vivendo numa comunidade, nós podemos não ter uma vida espiritual equilibrada. Por isso há uma inconstância. E é isso que nós precisamos buscar em Deus. É isso que nós precisamos alcançar em Deus. É viver uma vida plena no Senhor. Então, uma vida equilibrada é aquela que não pende nem para mais e nem para menos. É uma vida equilibrada. É uma vida que consegue desfrutar desta graça, salvação, e participar do reino de Deus, que é a recompensa. Amém? Então eu vou ensinar muito sobre isso, sobre as chaves do reino, amém? Não perca, de quarta-feira vai ser bênção em nome de Jesus. Olha só, então nós precisamos, para manter uma vida equilibrada no reino, como os conselhos que Paulo dá aos irmãos de Tessalônica, porque os irmãos de Tessalônica eram pessoas que estavam vivendo no reino. Haja vista que Paulo via tantas virtudes Paulo via e enxergava nos irmãos de Tessalônica, que Paulo elogiava a fé deles. Porém, tinha um agravante na vida deles. Eles, ao passo que serviam ao Senhor, que estavam servindo a Deus, eles também estavam sendo desmotivados a servir a Deus, devido a uma má compreensão daquilo que faz parte da nossa vida no reino, que era o quê? A ressurreição dos mortos. Eles não estavam compreendendo ainda a respeito da ressurreição dos mortos,
da vida após esta vida. Por quê? Porque eles estavam felizes, porque agora estavam dentro de uma comunidade, vivendo em koinonia, em comunhão, em amor. E neste amor, koinonia, nesta união, nesta comunhão, koinonia, eles vivenciavam o ágape de Deus, o amor de Deus, o amor incondicional. Eles sentiam o amor de Deus dentro deles. Eles tinham essa convicção. Uma pergunta: você tem convicção de que Deus te ama? Está entendendo? Você tem convicção de que Deus te ama? Olha, pastor, eu tenho a plena convicção, porque para viver o que eu vivia e viver hoje, realmente Deus me ama. Então, ao passo que eles estavam vendo o amor de Deus, eles também estavam se entristecendo. Então, eles estavam perdendo o equilíbrio na fé. Por quê? Porque ao passo que eles passavam a morrer, e os dias se passavam, eles se entristecendo, porque nascia uma pergunta assim: será que este meu parente foi salvo? Será que um dia eu vou ver este meu parente? Então eles estavam entristecendo, porque eles não tinham a convicção de que a vida aqui é apenas um protótipo daquilo que nós vamos viver na eternidade. Você entendeu o que eu disse? A vida aqui é apenas um protótipo daquilo que nós vamos viver na eternidade. Ou seja, aqui é apenas um modelo do que nós vamos viver na eternidade. Se você não tem prazer em Deus nesta vida, se você não tem prazer e satisfação em Deus nesta vida, tudo é incômodo, tudo é pesado para você quando se relaciona a Deus. Olha só, participar da comunidade, participar deste amor fraternal, participar do ministério, participar de algo que pode ajudar outra pessoa num coração generoso. Se tudo isso é pesado, cooperar, dizimar, ofertar, orar, estar em Deus, estar em comunidade, se tudo isso é pesado para você, eu posso dizer sem medo de errar, sem medo de errar. A vida eterna é um protótipo daquilo que nós vivemos aqui, é um modelo. Se eu me sinto bem cumprindo apenas um protocolo, se eu me sinto bem apenas preenchendo um espaço, sem mais compromisso além disso, tome cuidado, porque o céu, a vida eterna com o Senhor será um peso para você. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus não quer que nós venhamos viver como um peso na eternidade, porque a satisfação que nós temos em Deus é tamanha, que nós amamos o Senhor de tal forma que o nosso amor extrapola e toca pessoas. Então aquilo que eu passo a viver, aquilo que eu passo a regozijar em Deus, a vida que eu vivo em Deus, eu compartilho com alguém aquilo que eu creio. Então a minha vida é um protótipo para a eternidade. Se eu tenho prazer em Deus e nas coisas de Deus, a minha vida eterna será para sempre com o Senhor. Agora, se para mim é um peso eu estar num ambiente como esse, se a carga horária de servir a Deus é um peso para mim, a eternidade vai ser chato demais, irmão. Você já parou, irmão, para viver a eternidade todo dia com Deus? Ai, meu Deus do céu. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ele não é cristão, não é nada, ele trabalha comigo, ele diz assim: olha, eu não sei se eu quero ir para o céu não. Ele falou para tirar chacota de mim, né? Eu falei assim, eu não sei se eu quero ir para o céu não, porque lá vai ser um negócio de tocar asinha com o outro, ficar cantando carpinha, pegar a harpa e ficar cantando, nossa, vai ser um lugar muito chato. Eu acho que eu quero ir para o inferno, lá vai ter bagunça. Eu falei, se você não se cuidar, você vai mesmo, meu filho. Chegar naquele grande dia, o elevador puxar para baixo, você começar a sentir o calor no pé, está entendendo? Mas olha só, eu achei interessante a forma com que ele como ele se colocou. O céu vai ser chato. Vai ser anjinho para cá, anjinho para lá, harpinha para cá, harpinha para lá. Então olha só, à medida com que eu tenho aproximação de Deus, tenho prazer nele, à medida que eu
me completo no Senhor, à medida que eu tenho prazer no Senhor, de viver a vida no Senhor e cumprir os primeiros requisitos de uma comunhão com o Senhor, então é viver uma vida plena no Senhor e não apenas mendigar uma vida em Deus. O que o Senhor espera de nós não é apenas nós mendigarmos uma vida com o Senhor, mendigarmos uma bencinha aqui, uma bencinha ali. A vida plena em Deus independe das bencinhas de Deus, independe daquilo que pode respingar em mim. Olha só, o pregador vem todo entusiasmado, ele dá um batido assim, respinga um pouquinho de glória em alguém, e todo mundo já fica farto. Irmão, Deus quer muito mais do que isso para nós. Deus quer favorecer-nos numa vida, a vida abundante de ter prazer no Senhor. Amém? Está conseguindo pegar? Amém? Posso continuar assim? Talvez você não vai ouvir assim, receba hoje. Amém? Você não vai ficar triste se você não ouvir essa palavra, receba. Ao poder. Mas eu posso ter certeza, se você entender o princípio de uma vida abundante, equilibrada, espiritual no Senhor, você vai sair daqui regozijando, querendo: Deus, eu quero ter mais comunhão, Senhor, eu quero orar mais, Senhor, eu quero te buscar mais, Senhor, eu quero te servir mais, Senhor, eu quero ser bênção mais, Senhor. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Nunca esqueça, o povo que saiu do Egito em terra prometida eram salvos, porém infelizes. Eu quero ser bem-aventurado, e você? Aleluia. Então o Senhor quer trocar algumas coisas, Ele quer colocar para nós um entendimento. Então, no texto que foi lido nessa noite, o apóstolo Paulo começa dizendo para nós alguns requisitos para uma vida plena, uma vida equilibrada, uma vida cristã equilibrada, uma vida espiritual equilibrada, aonde o Senhor, Ele quer manifestar em nossas vidas o equilíbrio, e nesse equilíbrio ser bem-aventurado. E nesse ser bem-aventurado é frutífero em todo o tempo. Amém? Você percebeu que no primeiro salmo que nós temos, e que nós lemos, e que nós fazemos menção e meditamos nele? Olha só, o caminho dos justos florescerá. E a Bíblia diz assim, e dará seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Agora olha só, a Bíblia diz assim: não são assim os ímpios, pois são como a moinha que o vento espalha. Amém? Então, viver a vida abundante no Senhor, viver a vida abundante tem alguns requisitos. Primeira coisa que Paulo ensina, para que eu viva uma vida espiritual equilibrada, regozijar sempre, alegrar-se continuamente. Primeira coisa, verso 16: regozijai sempre. Alegria do Senhor sempre. Não, pastor, mas e aqueles dias que nós temos? Existem pessoas que, ou existem não, todos nós, me incluo nisso, todos nós somos afetados por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós ouvimos. Todos nós somos afetados por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que nós vemos. Estamos num ambiente de trabalho, estamos na igreja, estamos num ambiente no trânsito, enfim. Nós podemos nos entristecer por coisas, por palavras. Nós podemos nos entristecer. Mas uma coisa é ficar triste pelo tempo da notícia, pelo impacto da notícia. Outra coisa é viver triste. Uma coisa é nós ficarmos tristes por algo que aconteceu. A outra coisa é a tristeza tomar conta do meu ser e fazer com que eu viva uma vida melancólica para sempre. Uma coisa é eu sofrer um trauma em determinada área da minha vida. A outra coisa é deixar que aquele trauma na minha vida faça parte da minha existência. Existem pessoas que não estão tristes por notícia, não estão tristes por ouvir ou ver notícias. São pessoas tristes e infelizes diariamente.
Observe, existem pessoas que não lhe falta nada. Existem pessoas que são plenas numa vida, porém, ela sente uma tristeza que não é dela. Ela vive uma amargura que não é dela. Aí está errado. Por quê? Porque estar triste por uma notícia não afeta a minha salvação e nem a minha fé em Deus. Agora, viver uma vida triste afeta a minha salvação no Senhor. Estar triste por alguma coisa não vai fazer que o meu futuro seja pior. Agora, viver triste não tem expectativa do futuro. Por quê? Porque quem está triste continuamente, quem vive triste continuamente, não se alimenta direito, não dorme direito, não tem amizades que te impulsionam. Você pode observar, uma pessoa que vive triste, ele está sempre ouvindo os outros, ele não tem opinião própria. Ele sempre é o que as pessoas querem que ele seja. Porque quem pede conselho, quem vive dependendo dos outros, nunca vai viver a sua própria vida, vai viver a vida que os outros impõem para você. Então existem pessoas que estão vivendo num ambiente familiar, são tocados por conselhos de pessoas para viver uma vida em família e não são felizes. Não consegue viver uma felicidade, porque ele é uma pessoa que se molda aquilo que as pessoas querem que ele seja. Não tem vida própria. Então, uma das grandes tragédias na vida daqueles que vivem triste é que eles buscam felicidade em coisas. Quem vive triste busca felicidade naquilo que os teus olhos podem enxergar, as tuas mãos podem apalpar. Por quê? Porque a sua felicidade não está dentro, a sua felicidade está pelo lado de fora. Então, viver triste é um perigo muito grande. Como você está? Acho que estou bem. Como que estão as coisas? Está caminhando. Como você vai? Empurrando com a barriga. Você está entendendo? Então, são pessoas que facilmente são abaladas na sua vida, e que são pessoas de fácil manipulação, porque ele não tem vontade própria, ele quer apenas encher a sua vida de alegria. Outras pessoas são infelizes, porque só vivem enxergando as lutas, as batalhas, as dificuldades, as percas. E isso é um grande perigo, por quê? Porque quando os meus olhos só contemplam o lado mal, é que está aí o meu fracasso. Percebe? Uma pessoa estava andando na rua e viu um ipê amarelo. Lindo, maravilhoso. Contemplando aquela formosura, de tão impactada que aquela pessoa foi, por olhar aquela formosura daquela árvore, e ver aquele cenário diante de seus olhos, e ficar impactado com aquele ipê amarelo, lindo, 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 que ela não olhou mais nada à sua volta. Ela disse assim: que imagem que eu posso ver e contemplar. Enquanto a pessoa que estava do lado olhou para o ipê e não viu a formosura do ipê, mas a sujeira que estava no pé do ipê. Você está entendendo? A nossa vida é assim. Nós somos felizes ou infelizes da maneira com que nós contemplamos a vida. Existem pessoas que vão passar a vida inteira contemplando o ipê, que você pode colocar este ipê como família, trabalho, vida espiritual, igreja, Deus, Espírito Santo, poder, dons do Espírito. Vai estar contemplando esta formosura, enquanto outros vão estar olhando apenas o lado maléfico das coisas. Nós podemos viver uma vida satisfatória contemplando a imagem e a formosura de algo que nos traz prazer de viver, enquanto outros olham o lado do fracasso. Então, quando Paulo ele diz aos irmãos: regozijai sempre, ou seja, alegrem-se continuamente. Nós temos uma vida que está debaixo, hoje, da autoridade de Deus.
Vivemos uma vida debaixo da autoridade do Senhor. E nada do que acontece na nossa vida acontece por acaso. Tudo o que acontece na nossa vida acontece pela permissão de Deus, ou amando de Deus. Vontade permissiva, vontade soberana. Quando nós descobrimos isso, tudo o que acontece na nossa vida ou vem para nos ensinar ou nos edificar. Tudo na nossa vida. Se porventura você passa por algo ruim na sua vida, isso daí não veio para te matar, veio para te edificar. Se você sofreu com traição de alguém, não veio para te matar, veio para te edificar. Se você sofreu com a amizade de alguém e essa pessoa não compreendeu aquilo que você sentia por ela, e porventura esta pessoa deixou de ser amiga, deixou de ser amigo, bloqueou você no Messenger, bloqueou você no Facebook, no Instagram, não, essas coisas não veio para te matar, essas coisas veio para te edificar. Por isso que nós temos Romanos 8, 28. Olha que palavra que Paulo dá para aqueles que estavam em Cristo, vivendo o reino. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Agora olha só, Paulo disse algumas coisas contribuem para o bem. Paulo diz assim, irmãos, meus queridos irmãos, olha, espere aí um pouquinho que eu vou trazer uma palavra para vocês. Algumas coisas contribuem para o bem, algumas coisas não. Ele está dizendo uma completude. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está o segredo, eu me alegrar continuamente, estar em Deus continuamente, fervoroso em Deus continuamente, é ato contínuo da minha fé, para que eu tenha uma vida equilibrada, espiritual, eu tenho que manter dentro de mim uma chama acesa de amor para com o Senhor. Aleluia, amém? Primeira coisa que Paulo ensina, para que eu viva uma vida espiritual equilibrada, eu tenho que me alegrar continuamente. Deus não tem que me fazer alegre continuamente, aprenda isso, crente, em nome de Jesus. Deus não tem que me alegrar todos os dias. Isso é um ensino terrível para a mente das pessoas, dos pregadores que não têm mensagem nos dias de hoje. Deus vai te dar, Deus vai fazer isso. Irmão, Deus não tem que fazer nada para nós. Somos nós que temos que buscar no Senhor. Este é o segredo, é buscar no Senhor. E não Ele me dá. Papai, manda. Não! Jesus nos ensina, aquele que bate, abre, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. O passo para nós caminharmos, nós quem temos que dar no Senhor. Ele vai estar sempre na sua posição. A alegria em Deus é ato contínuo no reino, porque é uma troca, é galardão, é recompensa. Aleluia! Aprenda isso em nome de Jesus. A salvação vem de graça, mas a vida plena no Senhor é uma busca constante da criatura, o Criador. Irmão, explica para mim, como é que pode uma pessoa dar a sua própria vida por amor a esse Deus? Está entendendo? O hino que as irmãs cantaram nessa noite, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Se perguntasse para eles, irmãos, olha só, se a nossa vida tivesse um zíper, e nós pudéssemos assim, ó, baixar o zíper, e abrir cada pessoa assim, olhar o que tem dentro. Irmãos, imagine abrir as pessoas que estavam ali sendo comidos, famílias sendo comidas pelos leões, abrir aquela pessoa, nós iríamos abrir assim, e ia ver o Espírito Santo assim, ó. Aleluia. O que faz uma pessoa chegar a este ponto? Você está entendendo? Alegre-se sempre, porque todas as coisas contribuem para o bem. Outra coisa, oração perseverante. Verso 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Olha, irmão, aqui Paulo está dizendo assim, não pare de orar. Não pare de orar. Agora, se fôssemos para analisar, irmão, a interpretação de algumas denominações, orar sem véu na cabeça, orar sem ajoelhar, não pode. Não pode.
orar sem as indumentárias da religião? Não pode. Não pode. Por quê? Porque a nossa religião obriga a orar de véu e orar ajoelhado. Que dizer, irmão, que dizer de Jonas? Jonas orou na onde? No ventre do peixe. Ezequias orou como? Dentro do peixe. Perdão, Ezequias orou aonde? Na cama, cheio de enfermidade, pronto para morrer. Ele dobrou a cabeça e orou deitado. Abraão orou como? De cócoras. Está entendendo? O sentido da oração que Paulo está dizendo aqui é o sentido da comunhão com Deus. Orai sem cessar. Agora, algumas coisas precisam ser entendidas. Orai sem cessar é a minha comunhão com Deus, é o método que eu tenho de falar com o Senhor, de estar comunicando com o Senhor, é o método que o meu corpo tem de expressão ao Senhor. Ana não abriu a sua boca e nem uma palavra completa ela disse, apenas murmurava em lamúria de dor e sofrimento na alma, mas Deus ouviu o gemido do seu coração e soube interpretar a oração de Ana. Aleluia! Porque a oração é a expressão do nosso íntimo ao Senhor. E quando Paulo, ele lança aos irmãos este reforço para viver uma vida equilibrada espiritual, é orar sem cessar, em todo momento, orando sem cessar, em espírito, no espírito, em espírito, no espírito, meu espírito ligado com o espírito, no espírito, entender o espírito, e nessa comunhão com o espírito viver. Não precisa falar palavras bonitas, porque Deus não quer isso. Você já viu que as nossas orações em público, como que é? Soberano Deus. Amém? O que Deus espera de nós é uma oração de intimidade com o Senhor. Olha só o que a Bíblia mostra para nós. Abre sua Bíblia, que eu faço questão de você abrir sua Bíblia. Lucas capítulo 11, que eu quero me deter aqui. Mais 2 minutinhos, isso, dá tempo, 2 minutos dá tempo. Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas capítulo 11, verso 1. Diz assim: E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. O que os discípulos viram em Jesus? Uma disposição para a oração. Por quê? Porque a Bíblia diz que os discípulos estavam com Jesus. E naquele momento da oração que Jesus estava fazendo, eles não interromperam Jesus. Eles ficaram atônitos ao ouvir Jesus orar. Aí um dos seus discípulos diz assim: Mestre, nos ensina a orar. Está aí na sua Bíblia, sim ou não? Nos ensina a orar. Sim ou não? Tá, não tá? A minha Bíblia está assim, nos ensina a orar. Então quer dizer que ao término da oração de Jesus, eles estavam desejosos para também orar como Jesus orava. Eles estavam desejosos para orar como Jesus também estava orando. Porque eles sabiam que uma vida espiritual equilibrada se dá com as bases da oração. Da oração. E as bases da oração não são apenas palavras, são atitudes. As bases de uma vida de oração, Deus não quer que você venha apenas, não que isso não seja um requisito para a oração, mas isso não pode ser apenas aquele momento que você está jogando palavras ao ar. Não, oração é um estilo de vida. Oração é um estilo de vida. Por isso que Jesus, quando ele foi interrogado pelos seus discípulos, dizendo assim: Mestre, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos a orar. Agora nós queremos aprender a orar. Aí Jesus no capítulo 11 vai ensinar a oração modelo. Mas olha só, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Volte lá, Mateus capítulo 5, verso 17.
Ó, perdão, irmão, capítulo 6, verso 5. Mais um pouquinho para frente. Isso. Mateus, capítulo 6, verso 5. Eles queriam o quê? Aprender a orar. Senhor, nos ensina a orar, Senhor. Então, princípios da oração, no capítulo 6, verso 5 de Mateus, diz assim: e quando orares, não sejais como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai, que estás em oculto, e teu pai que te vê secretamente, te recompensará. Olha só, a primeira maneira com que Jesus mostra a oração, não era uma oração igual à dos fariseus. A oração dos fariseus era uma oração que demonstrava às pessoas aquilo que eles não viviam dentro deles. Eles oravam em praça pública com seus mantos de fariseu, das suas vestimentas e as suas indumentárias farisaicas, que tinham sinetes nos mangotes, de forma que eles se compraziam em orar nas praças. Então o que eles faziam? Eles levantavam as mãos, e a forma que eles levantavam as mãos, o sininho tocava, e alguém podia estar 2, 3 quarteirões da onde eles estavam. Eles iam dizer assim: ali está um fariseu piedoso orando. Olha o barulho dos sinetes. Você está entendendo? Olha o barulho dos sinetes. Então Jesus ele vai dizer aos discípulos: eu não quero que vocês orem igual os fariseus, para serem vistos pelos homens. Mas quando vocês forem orar, vocês entram no aposento, fecham a porta e falem em secreto, porque o Deus que não te ouve, o Deus que te vê lá, o Deus que te vê no secreto. Aleluia, amém, aleluia. Só que agora olha só, é tão lindo saber, irmão, que quem ora no secreto, também ora com poder e autoridade em público. Elias, muitas pessoas falam assim: nossa, mas Elias clamou a Deus apenas com 50 palavras, e fogo do céu caiu. Sim, Elias clamou com 50 palavras, porque naquele momento ali era uma demonstração de que ele estava em Deus, e que tudo aquilo que ele havia feito era em prol do reino de Deus para ser estabelecido em Israel. Agora olha só, quanto tempo passou Elias sozinho? 3 anos. 3 anos sozinho, com quem? Com Deus. Aleluia. Quem ora fervorosamente, irmão, no lugar escuro, no lugar secreto, no lugar onde só Deus está vendo, pode abrir a boca em público, que Deus honra a sua fé. Aleluia. É isso que Jesus estava dizendo. Os fariseus estavam orando só em praça, mas não tinham uma vida de comunhão. Então Jesus falou assim: não sejam iguais a eles, que vocês orem em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. Aí depois Jesus vai dizer para nós na sequência, ele vai dizer: e orando, não oreis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedirdes. O que Jesus está dizendo? Os gentios abrem a boca e repetem a mesma frase todos os dias, como se Deus não soubesse que eles precisam das coisas. E você já percebeu, irmão, que nós recebemos essa herança gentílica? Você já percebeu que a nossa oração, a primeira coisa que é: Senhor, me dá, Senhor, está faltando, Senhor, preciso, Senhor. Você já percebeu? A nossa oração, ela sempre vai começar assim: Senhor, me ajuda. Olha só como que Deus está dando chave do reino para nós aqui, saber orar, aprender a orar. Amém? Aprender a orar, não apenas abrir a nossa boca, pedir para o Senhor. É muito comum nós vermos as pessoas começando a oração com pidança. Você já percebeu, olha só, você já percebeu que quando seu filho fica muito assim: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá,
Não te dá um negócio e fala assim, agora não vou dar. Já percebeu? Já percebeu que o pai e a mãe falam assim, ó, o filho fica, me dá. Aí o pai fala, tá bom, eu vou dar, vai, eu vou dar. Mas dá. Você está entendendo? Então Jesus está querendo ensinar seus discípulos que o Pai sabe do que eles precisam todos os dias. E que a base da nossa oração não pode ser apenas o que Deus pode dar. Então quando Paulo fala assim, orai sem cessar, eu quero que vocês tenham um estilo de vida. Aí Jesus nos ensina o estilo de vida. Continua o texto da oração, olha só, continua o texto da oração, verso... Na sequência, então Jesus ensinou, portanto vós, verso 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos? Todas as vezes que você for orar ao Senhor, você estiver em comunhão com o Senhor, ou porventura você estiver necessitado de algo, primeiro veja o estilo de vida. Eu não posso chamar Deus de Pai se eu não me comporto como filho. Se eu não me comporto como filho. Porque Jesus, ele vai falar algo, irmão, que antes ninguém podia falar. A filiação. Ninguém tinha filiação de Deus devido ao pecado. A Bíblia vai dizer para nós em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo está dizendo assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antes nós andávamos nesse curso. Aí ele vai dizendo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Nós não éramos filhos de Deus, mas passamos a ser filhos de Deus através de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer assim, que vocês têm que viverem como filhos, porque o Pai é nosso. Aleluia. Agora olha só o que Jesus está dizendo. O Pai é nosso, ou seja, Ele é meu Pai, também vai ser seu Pai, porque Ele está te chamando para uma vida com Ele. Você está entendendo? Não é apenas ficar lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, amém. Não, ainda que isso seja uma oração, mas não é algo para ser falado sem ter entendimento da vida. Jesus está dizendo assim, Ele é nosso Pai, então vocês vão orar assim, Pai nosso, aleluia. Eu tenho que me comportar como filho, porque antes eu era filho da desobediência, filho da ira, eu estava destinado ao inferno, mas alegria no meu coração em orar, porque o Senhor é meu Pai, aleluia, alegria em te servir, estar na tua presença, porque antes eu ia para o inferno, mas agora eu estou no Senhor, tu és o meu Pai, eu tenho que me comportar como filho, amém? Por isso que existem pessoas pedindo, e não entendendo e não alcançando. O que Tiago diz a respeito da nossa oração? Vocês pedem muito, mas não recebem, porque pedem mal. Pegou? Aí ele diz, para gastar nos seus próprios deleites. Então quando ele fala próprios deleites, ele está dizendo assim, uma pessoa egoísta, egocêntrica, uma pessoa que vive para si somente e não entende que o Pai é nosso, não recebe. Aqui está o segredo, é a chave do reino, amém? Viver como nosso Pai quer. Aí Jesus é o modelo para nós. Aí ele continua dizendo, que estais nos céus. Nós temos um Pai que não é neste nível aqui, nós temos um Pai que está acima deste nível, que não está nos limites desta natureza, que é um Deus que está sobre todas as coisas. Olha que grandeza é o nosso Pai, que grandeza é o nosso Pai. Ele não está no nível aqui, irmãos, Ele está acima de tudo. Jesus vai dizer assim, se vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus.
Aleluia. Aleluia. Depois, santificado seja o teu nome, ou seja, o teu nome é santo pelo estilo de vida que eu vivo. Olha só que a minha oração, por isso que Paulo fala orai sem cessar, ou seja, em todos os momentos eu estou orando com o meu estilo de vida. Estou reconhecendo com quem eu estou me relacionando. Orai sem cessar, não é você andar, irmão, para a rua, falando língua estranha, chora, chora. Pegou? Oração não é apenas isso. Ainda que esta linguagem seja linguagem espiritual, a nossa oração não se limita a isso. Amém? Aí depois que eu entendo com quem que eu estou falando, agora eu vou buscar os seus interesses. Qual é o interesse de Deus? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. A vontade de Deus no céu é plena, irmãos. Plena, plena, plena. A vontade de Deus no céu é plena. Aleluia. Muito organizado é o céu. Ele diz, Jesus, Pai, que este reino organizado do céu toque a terra pela minha vida. Esta é minha oração. Esta é minha oração, Senhor. Que o céu toque a terra pela minha vida. Aleluia. Reconhecer os interesses de Deus. Depois, aí sim, o pão nosso de cada dia. Irmão, este pão aqui é o pão do sábado. É o pão que nós não trabalhamos para receber. Amém? Pegou essa revelação? Quando Jesus, ele fala assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus estava trazendo à memória deles um costume ou um estilo de vida da época. Ninguém recebia salário quinzenal, mensal. O salário era diário. Lembra a parábola que Jesus contou, daqueles que começaram a trabalhar? O senhor da vinha chama um de manhã, chama um pouco mais tarde, depois chama outro lá tardezinha. E quando vai pagar, ele paga a mesma quantia para todos. Aí quem entrou de manhãzinha falou assim, Jesus, está errado. Por quê? Porque eu trabalhei desde manhã aqui e vou receber a mesma coisa que ele entrou, faltando 5 minutos para bater o sinal, para terminar o trabalho. Olha só, irmão. Aí Jesus fala, olha, os últimos serão os primeiros. Mas olha só, aqui Jesus está mostrando como era a vida deles. O pagamento, era pagamento diário pelo trabalho. Agora olha só, qual era o mandamento de Deus? Sábado ninguém trabalha. Mesma coisa do domingo, ninguém trabalha o domingo. Como que eu ganho o dia? Aí Jesus nos ensina. O pão nosso do sábado nos dê antecipado. Pegou? Vou lhe dizer, Deus, Ele quer dar para nós, não aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós esperamos nele. Porque tem coisas na nossa vida que nós labutamos, batalhamos para conseguir. Agora tem coisas que Ele nos dá por favor, por graça. O pão do sábado vinha na graça. Assim como o maná no deserto vinha a semana certinha, quando chegava na sexta-feira vinha 2 porções. Por quê? Porque vinha a porção do sábado. Ou seja, Deus, Ele quer nos fazer entender que a oração é muito importante, porque Ele antecipa coisas na nossa vida que nós não esperávamos. Então quando nós estamos orando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está dizendo assim, você pode esperar coisas que você não trabalhou e não lutou para conquistar, porque o próprio Pai vai te dar como graça. Está pegando esse mistério? Está pegando esse mistério? É isso que Deus está dizendo. Enquanto você quer viver a sua vida desordenada e fazendo acontecendo, nunca vai acontecer. Mas quando você começar a ter estilo de vida e saber que tudo está nas mãos de Deus, mesmo aquilo que você não lutou para conquistar, Deus vai te dar. O pão de sábado dá-nos hoje, Senhor. Aleluia. Está entendendo? Aleluia. Glória.
Aí outra coisa, as tentações, as dívidas, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Aqui também tem outro ensino maravilhoso, mas não vai dar tempo. O ano do jubileu, aonde todo escravo era liberto. No 49º ano, quando completava o 50º ano, no ano 50, todos os escravos eram libertos. Todas as dívidas eram pagas. Por quê? Porque Jesus nos ensina este princípio maravilhoso que estava na lei, só que com falta de entendimento. Jesus está dizendo assim: Senhor, perdoa a minha dívida, como eu perdoo os meus devedores. Porque isso era obrigação. No ano do jubileu, todos aqueles que deviam, eram pagas as suas dívidas e ele saía da escravatura. E aquele que perdoava a dívida, também era perdoado por Deus. Aleluia. Por isso que Jesus diz: da mesma maneira que o Senhor me perdoou, eu também perdoo. Está entendendo? Aleluia. Depois a Bíblia diz para ele nos ensina, nos livra do mal. Ou seja, viver debaixo da autoridade de Deus, ele nos livra do mal. Orai sem cessar. Quer ter uma vida espiritual equilibrada? Entenda os princípios da vida de oração. Não é do momento de oração, mas da vida de oração. Pastor, quanto tempo eu tenho que orar? A vida toda. A vida toda. Pastor, quantos minutos eu tenho que orar? A vida toda. Por quê? Porque a minha vida é vivida todos os dias, e o meu estilo de vida revela a minha oração a Deus. Me comportando como filho, buscando os interesses do Pai, entendendo que tudo está sob o controle de Deus. É o meu estilo de vida, saber que este reino proporciona a minha graça, o favor de Deus para a vida. Eu tenho uma vida equilibrada quando eu entendo princípios. Deus está abrindo a nossa mente nessa noite para entender princípios, para viver uma vida espiritual equilibrada. Não tem mais aqueles altos e baixos. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste. Aprenda. Deus quer nos ajudar a ter uma vida equilibrada no Senhor, uma vida espiritual equilibrada. Irmãos, que esta palavra, é isso que é maravilhoso no reino, porque a palavra ela sai daqui e entra aqui. Pegou? A palavra sai do papel e entra aqui em nós. É isso que nós precisamos. É ela que nos dá vida. A palavra de Deus nos dá vida. Confia no Senhor. Confia em Deus. Uma outra coisa que eu aprendo na oração de Paulo: ser agradecido em tudo. Verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, como Deus não gosta de ingrato Deus não gosta. Seja grato ao Senhor pela vida. Seja grato por tudo aquilo que Deus representa na sua vida. Entenda de onde o Senhor te tirou. É isso aqui que é um fato interessante. Deixa eu explicar para você uma coisa. Quando a gente fala assim, ser grato de onde Deus nos tirou, tem pessoas que não estavam muito fundo, irmãos. Sabia? Quando eu falo assim, eu tenho que ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez na minha vida, porque eu sei de onde Ele me tirou. Então, eu sei que Deus foi no fundo do poço e me tirou. Uns cavou um pouquinho mais, e Deus foi lá e tirou. Agora, e outros que tinham uma vida ilibada, sem mancha, sem mácula? Quando nós falamos assim, eu tenho que servir a Deus porque eu sei de onde Deus me tirou. Aí a pessoa fala assim, mas pastor, eu era uma pessoa boa, pastor. Eu não contava mentira, não roubava, não falava palavrão. Eu era uma pessoa boa, pastor. Fiz primeiro comunhão, catecismo, fui coroinha. Não é ilógico nós pensarmos isso? Nós vamos olhar para certas pessoas, alguns filhos de crente, que não foi para o mundo. Nós falamos assim, é filho de crente, sempre esteve na igreja, servindo a Deus.
Então, nunca eles vão poder dizer isso, irmão, se nessa mentalidade que nós falamos, ser grato a Deus e servir ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida, porque não tem lógica. Nós falamos para algumas pessoas que ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez na vida, mas olha só, a nossa vida não se limita só nessa vida. Nós estávamos destinados ao inferno, não porque nós fazíamos coisas ruins, porque nós negligenciamos a Cristo e nós vamos para o inferno. Dr. Rodrigo Silva, ele contou uma parábola e eu marquei no meu coração essa parábola. Ele contou que um homem entrou na cadeia. Ele entrou na cadeia. Deixa eu ver se eu lembro. E ele foi perguntando: seu delito, artigo 173, 171, artigo isso, artigo aquilo. E foi falando: estou aqui porque eu cometi isso, estou aqui porque eu cometi isso. Aí ele chegou num ambiente e perguntou assim: e você, está aí por quê? Ah, não sei, estou aqui. Mas por que você está aqui? Ah, estou aqui. Não sei, estou aqui. Aí diz que aquele homem ficou indignado, entrou na justiça, entrou com uma petição de revisão na causa, e ele conseguiu, na lei, uma oportunidade de libertação. Chegou na cela onde aquele rapaz estava, ele apresentou a causa e disse assim: você ganhou a causa aí, você vai sair daí. Não, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Não quero, eu quero estar aqui. Aí, aquele homem saiu chateado, porque ele tinha na sua mão a carta que ele tirava dali, mas ele rejeitou a oportunidade de ser liberto. Você sabe que existem muitas pessoas que vão ser condenados, não é porque ele cometeu coisas ruins, é porque ele negligenciou a graça. Porque a igreja é para quem rouba, para quem mata, para quem fala palavrão, para estuprador, para isso, para mentiroso. Nunca vai ser para mim a igreja. Igrejas são só para esse tipo de pessoa. A primeira condenação que uma pessoa vai receber na vida eterna é quando abrir o livro do Cordeiro e não achar o seu nome escrito ali. Esta vai ser a condenação, porque a graça foi manifesta na cruz, mas eu rejeitei a oportunidade da salvação, da graça, porque eu me apoiei na minha autojustiça. Não vou ser condenado por coisas ruins que eu fiz, vou ser condenado por rejeitar a graça. Está entendendo? Então, quando nós falamos ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez na nossa vida, não é por aquilo que Ele realizou na minha vida aqui, mas por aquilo que Ele já me proporcionou na vida eterna, a oportunidade de não ser condenado eternamente. Aleluia! Ser grato a Deus pela salvação, a oportunidade de sermos salvos. Aleluia! A oportunidade de sermos salvos. Então nós somos gratos. Então Paulo vai dizendo assim: para que eu tenha um equilíbrio na minha vida espiritual, eu tenho que ser agradecido. Em tudo dai graças. Aleluia. Não dá mais tempo, mas olha só. Preservar a unção do Espírito Santo. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Verso 19: não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? É negligenciar o Espírito, deixar de lado, não dar bola, não prestar reverência, não entender o seu ministério em nós, que é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Não extingais o Espírito. Você já percebeu, olha só, eu não sei se você já fez isso, você pega, joga fogo no material dentro do balde. Se você pegar a tampa e colocar no balde, você abafa o ar, o oxigênio. Você tampa o oxigênio, a combustão daquele fogo apagou. Sabe o que nós fazemos com o Espírito Santo? É quando nós apagamos a atuação dele em nós.
nós não deixamos ele fluir em nossas vidas, extinguimos o Espírito Santo, não deixamos ele ser Senhor e condutor da minha vida espiritual, não deixar ele me conduzir para o centro da vontade de Deus. E nos dias de hoje nós estamos vivendo tempos em que o Espírito de Deus, irmãos, o Espírito de Deus está fracionado na vida de pessoas, ilimitado. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? 3 pessoas quer saber? Vai, pergunta, vai. Glória a Deus, você está interessado em aprender, glória a Deus. Olha só, nós conseguimos perceber que a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas está diminuindo nestes dias, e está havendo um grande esfriamento espiritual. Você sabe por quê? Porque muitos estão negligenciando esta comunhão aqui, substituindo o culto presencial, a reunião presencial, para estar participando online. Nossa, pastor, verdade. Muitas pessoas estão extinguindo o Espírito Santo, estão negligenciando o Espírito Santo, porque não estão num ambiente como esse. E eu provo na Bíblia que não tem como ser um cristão fervoroso, cheio do Espírito Santo, se não estiver num ambiente como esse. Eu vou provar na Bíblia que não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo, se nós não estivermos num ambiente como esse. Pode ser crente, mas fervoroso? Não tem. Pastor, como que eu me encho do Espírito Santo? Efésios, capítulo 5. Anote aí, marque aí, medite, e não seja um crente caseiro, em nome de Jesus. Seja um crente cheio do Espírito Santo, reunido com seus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, 19, para aqueles que não entendem que tem que estar em comunhão presencial, no ambiente da igreja, para ser cheio do Espírito Santo, vai uma palavra para você nessa noite. Não, pastor, eu sou crente dentro de casa. Não existe crente dentro de casa. Crente cheio do Espírito Santo em casa? Não existe. Pastor do céu, eu não preciso ir para a igreja para me encher do Espírito Santo. Não. Olha o erro. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que estar na comunidade. Efésios capítulo 5, verso 18. Olha, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Paulo, ele dá uma dica aos irmãos: eu não quero que vocês se embriaguem com aquilo que está na terra, porque existem muitas pessoas que se embriagam com as coisas da terra. Ele está dizendo assim: não se embriague com as coisas da terra, não vos embriagueis com vinho, ou seja, as coisas terrenas, mas se encham do Espírito Santo. Aí a pergunta: como que eu me encho do Espírito Santo? Vamos lá. Falando entre vós. Você está entendendo? Falando entre vós. Falando entre vós, aqui comunidade unida no mesmo propósito, falando a mesma linguagem, falando entre vós, e não via internet, mas entre vós. Aleluia! Eita Deus! Entre vós. Mas então, pastor, quer dizer que eu posso estar num outro ambiente junto com a pessoa que está ministrando e palestrando? Sim, você pode ouvir conselhos desta pessoa, mas a unção e a virtude na comunidade é entre. E eu já vou explicar o porquê. Entre vós. Vamos continuar. Falando entre vós com salmos, ou seja, são cânticos congregacionais, são cânticos de comunidade. Salmos. Os salmos são livros de cânticos de Israel.
Então são cânticos cantados em festas, em cerimônias, em romaria até Jerusalém. Eles iam cantando salmos, eles iam salmodiando. Então Paulo fala assim: para que eu me encha do Espírito Santo, eu tenho que ter salmos entre vós. Hinos são cânticos individuais que chegam a ser cânticos espirituais. Aleluia! Ó, salmos, hino, cânticos espirituais. São três coisas elementares: aquilo que me dá base para a doutrina, aquilo que me dá base para a adoração e aquilo que mostra as coisas espirituais através de cânticos espirituais. A unção e a virtude na vida de alguém inflama a comunidade, cânticos espirituais. Irmão, olha só, é tão forte isso, tão forte, que na reunião de Jesus, ele precisava estar cheio do Espírito Santo. A ceia foi um ambiente onde Jesus estava se enchendo do Espírito Santo, para enfrentar o que ele tinha que enfrentar. A Bíblia diz assim, que tendo eles terminado a ceia, cantaram um hino. Que hino foi esse, irmão? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu posso dizer para você, que na força daquela canção espiritual, daquele hino espiritual, que eles cantaram lá dentro do cenáculo, Jesus foi cheio do Espírito Santo para o Getsemane. Porque o que significa Getsemane? Prensa de azeite. E o que significa o azeite? O Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Está entendendo? Agora vamos continuar. Vamos lá. Cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora olha só, se você notar, você pega desde o verso 18, e você vê sempre no final de cada verso um ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então chega no verso 21, ele vai dizer assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ponto final. Então quer dizer que o apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu quero que vocês não se embriaguem com vinho, com as coisas da terra, porque há contenda. Mas eu quero que vocês se encham do Espírito Santo. Eu vou mostrar como. Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando uns com os outros, na comunidade. Agora ele fala assim: sujeitando-vos uns aos outros. Como que pode alguém sujeitar alguém se não está no mesmo ambiente? Você já percebeu que na rede social você pode bloquear a pessoa? Já percebeu? Tem pessoa que fala assim: eu não gosto de tal pessoa, a pessoa para mim não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou bloquear a pessoa. Pá, bloqueia a pessoa. Não é? Virtualmente você pode bloquear, virtualmente você não pode participar. Agora, presencialmente tem que sujeitar um ao outro para se encher do Espírito Santo. Eu posso não gostar, mas eu tenho que me sujeitar, para que eu possa me encher do Espírito Santo. Aleluia. É por isso que muitas pessoas não têm uma vida equilibrada espiritual. Por quê? Porque não aprendeu ainda que a nossa comunidade é uma comunidade para se encher do Espírito Santo. E para se encher do Espírito Santo eu tenho que vencer os bloqueios de pessoas na minha vida. Aleluia. Eu tenho que sujeitar as pessoas para que eu possa me encher do Espírito Santo de Deus. Sem isso não tem como eu me encher do Espírito Santo. Eu posso mudar de igreja. Você vai mudar de igreja, você vai encontrar uma pessoa igualzinha àquela que você tentou bloquear na comunidade. Vida espiritual equilibrada é somente se enchendo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso extinguir o Espírito Santo. Aprenda, quando eu consigo vencer, irmão, esta barreira que eu tenho de suportar um ao outro para ser cheio do Espírito Santo através desta comunidade em cânticos, doutrina e celebração espiritual ao Senhor. Para que eu vença, eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus fluindo na minha vida.
Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus nos dê uma vida equilibrada. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos. Eu tinha mais coisa. Parece que eu estou com a tampa aqui ainda querendo sair. Mas olha só. O verso 23 vai mostrar para nós o final. E vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, para que eu tenha uma vida espiritual equilibrada, o Deus de paz tem que confirmar tudo aquilo que eu sou nesta vida, para que eu tenha uma vida equilibrada espiritual. Eu sei que isso nós não temos nada, irmãos, nós não temos nada disso. Por isso que nós estamos na presença de Deus. Por isso que nós estamos na presença do Senhor. Quando eu olho para mim, eu desanimo, irmãos. Talvez quando você olha para você, você desanima, porque você ainda não é aquilo que você queria ser. Assim como eu olho para mim e digo, eu não consigo ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu desanimo. Mas quando eu olho para esta graça, quando eu olho para o Deus deste reino, me dá forças e ânimo para caminhar, porque a paz de Deus vai inundando a minha mente e me dando sentido para a vida. Nós precisamos nos encher do Espírito de Deus. Para nós termos uma vida equilibrada espiritual, nós precisamos cultivar um relacionamento com o Senhor. E é isso que Paulo consolou os irmãos de Tessalônica, para que eles estivessem na presença de Deus. Por quê? Porque aqueles seus parentes, amigos que haviam partido, novamente seriam reencontrados na eternidade. E assim, nós temos que caminhar com o Senhor. Ter uma vida equilibrada no Senhor, espiritual, depende de nós caminharmos no Senhor. A salvação vem de graça, numa pessoa imperfeita que somos nós. Você percebeu, irmãos, o poder desta graça? Você consegue entender o poder desta graça? Como pode o Senhor amar pessoas imperfeitas? Como pode o Senhor amar pessoas imperfeitas? Porque eu sou imperfeito. Você é imperfeito, imperfeita. Nós somos imperfeitos na presença de um Deus perfeito. Na presença desse Deus que Ele não precisava de nós, mas Ele nos chamou para essa graça, para sermos filhos do Senhor. Estávamos destinados à ira de Deus para viver eternamente, mas o Senhor nos agraciou com a salvação e nos implantou no seu reino, nos colocou no seu reino, para viver coisas que nós nunca imaginaríamos viver. Presenciar coisas que nós nunca poderíamos presenciar se não fosse Deus nas nossas vidas. Sabe o que é mais lindo? É nós poder caminhar com o Senhor e ver que tantas coisas espirituais já aconteceram. Tantas coisas espirituais já aconteceram na nossa vida. Alguns irmãos já tiveram experiências no monte orando. Visões, revelações espirituais. Muitas pessoas já tiveram revelações com Deus na sua casa. Muitas pessoas já tiveram experiências com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Quem é batizado no Espírito Santo sabe o que eu estou dizendo. Quando o Senhor nos batiza no Espírito, é uma experiência que nós nunca poderíamos, irmãos, imaginar. Já vivi tantas experiências com Deus, tantas experiências com o Senhor, que eu nunca imaginei viver. Isto é graça, isto é favor, isto é reino. E Deus possibilita isso para nós, para que nós venhamos ter uma vida equilibrada espiritual, sem altos e baixos, mas constante. E é isso que está dentro de mim, que luta contra mim todos os dias, a constância, a firmeza no Senhor.
O Senhor sabendo que nós somos incapazes de suportar as coisas espirituais, as coisas físicas que nós vemos, os momentos da vida que nós vivemos. Mas nós estamos aqui porque este favor de Deus está sobre nós. Se encha de Deus, se encha do Senhor, se encha de Deus, regozije na presença de Deus, se alegre na presença de Deus. Ore sem cessar, viva uma vida de oração diariamente, não apenas lançando palavras, mas no estilo de vida. Entenda que a nossa vida é do reino, experiências para se encher do Espírito Santo, neste ambiente. Você já percebeu que quando nós começamos o culto, e no desenrolar do culto, nós vamos desintoxicando de quem nós somos, do que fazemos, aonde vivemos. Você já se percebeu no meio do culto? Você já viu, já se reparou no meio do culto? Você viu como que você sai do culto? Quando você vem com disposição de adorar ao Senhor, quando você vem com disposição de buscar ao Senhor. Não estou dizendo coisas assim, irmãos, coisas não, simplesmente você fechar o seu olho e começar a glorificar o Senhor. Você começar a falar com Deus, sair deste ambiente de quem canta, de quem oferta, de quem faz isso, de quem faz aquilo, de quem está mexendo com isso, de quem está mexendo com aquilo. Você já percebeu que quando nós nos desintoxicamos das coisas, você já percebeu que o nosso culto é diferente? Quando eu falo o meu culto, todo culto para mim é bom, irmão. É até interessante, você já percebe, olha só, tem pessoas que acabam o culto e falam assim, nossa, que culto frio. Agora tem pessoas que falam assim, nossa, que culto, pastor. Aí eu pergunto assim, meu Deus do céu, será que estavam no mesmo culto? Está entendendo? Tem pessoas que falam assim, nossa pastor, que culto, nossa, mas que culto frio. Eu vou te dizer e vou explicar para você, o culto é individual, mas o mover dele é coletivo. Está entendendo? O culto é individual, cada um presta o seu culto a Deus, mas a manifestação é coletiva, ou seja, Deus vem e visita todos. Agora aquele que está prestando um culto mais ou menos, sai frio, gelado, sem perspectiva de vida. Agora aquele que entra e começa a dizer, fala comigo, Senhor. Senhor, eu vim nessa noite para ofertar a minha canção. Eu vim ofertar ao Senhor o meu sacrifício, o meu culto. Irmão, você pode ter certeza que o culto é diferente. O culto é diferente. Nós saímos edificados. Quem daqui vê o Fez da irmã Lúcia? O Fez da irmã Lúcia é uma bênção, irmão. O culto pode ser frio, mas a irmã Lúcia fala, que culto tremendo. Está lá, pode visitar lá, você vai ver. Você não vê uma mensagem dela depois do culto, que culto frio. Está lá, que palavra. Vai ver a vida abundante que ela vive. Está entendendo? É isso que eu estou dizendo. Amém? Estou dizendo isso. Aleluia. Que o Senhor possa nos inundar, irmãos, e manter em nós uma vida equilibrada, de forma que nós consigamos saciar a nossa alma na presença de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Ergue um pouquinho o fundo musical para mim. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero que você tire o seu pensamento de todas as coisas, do horário que passou, do horário que já passou, e esqueça de tudo isso agora. Esqueça do trabalho, das contas. Comece a agradecer a Deus pela vida que você tem no Senhor. Comece a agradecer ao Senhor pela vida, pela família, pela saúde, pela prosperidade. Comece a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor ainda não viu na sua vida, mas vai ver em nome de Jesus. Porque o reino é troca, o reino é recompensa. O reino é recompensa. Aleluia. O reino é recompensa. Não é o meu microfone, é o fundo musical. O reino de Deus é recompensa. O reino de Deus é recompensa. Oh. Sai, capeta. Em nome de Jesus. Não, o microfone está bom. A gente sabe qual é a fonte, irmão, amém? Você estava ligado no céu, você viu como que é as coisas? A gente tem que entender espiritualmente as coisas, amém?
O que Deus está falando, tem alguém que está tentando surrupiar sua liberdade em Deus, tirar sua mente do Senhor, de agradecer ao Senhor, para sair deste culto aqui da mesma forma, mas não vai não, ele perdeu, em nome do Senhor Jesus Cristo. É espiritual, é batalha espiritual, é algo espiritual. Ele perdeu mais uma. Você prestou um culto a Deus, está saindo edificado, edificada no Senhor. Aleluia! O Senhor quer te levar a uma vida espiritual equilibrada. O mal vai perder com você. O mal já perdeu. O mal já perdeu em nome de Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor quer te ajudar a viver uma vida equilibrada, cheio de Deus, cheio de vontade de viver, cheio de vontade de viver. Todo espírito de morte, todo espírito de tristeza que leva à morte, à falência espiritual, sai, sai, sai em nome de Jesus Cristo. Toda tristeza, amargura, todo olhar de fracasso, agora em nome de Jesus, sai, sai, sai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, teus filhos vieram nesta noite, Senhor, para juntos sermos edificados no Senhor, e vamos sair daqui edificados no Senhor, Pai. Estamos edificados no Senhor. Nos leva a este monte mais alto, Senhor, em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, que cada vida, Senhor, saia deste ambiente na Tua presença, e que passe esta semana debaixo de Tua proteção. Senhor, em nome de Jesus, ajude meus irmãos que esta semana terão batalhas pela frente. Senhor, Tu és o nosso Deus que vence batalhas. Tu és o poderoso em guerra, Senhor. Deus, peleja a peleja destes meus irmãos, e que venhamos, Senhor, ver a Tua boa mão nas nossas vidas, que tenhamos uma vida espiritual equilibrada, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero ministrar ao coração de meus irmãos, Pai, a paz do Senhor que excede todo entendimento, como a Tua palavra diz nesta noite, o Deus que manifesta a sua paz, que excede todo entendimento, paz em meio à guerra, em meio à aflição, em meio à luta, que meus irmãos talvez estão vivendo, Senhor, em nome de Jesus, que ao sair deste lugar, saiamos com paz, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, se encha de Deus. Não deixe de congregar, não deixe, amém? Logo, logo isso aqui vai passar, não deixe de congregar, amém? Se encha de Deus, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos embora para casa? Muito obrigado, Deus, por essa noite, que os meus irmãos saiam deste lugar, debaixo da paz, e vivam em paz. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo